Eu queria fazer uma breve meditação sobre a Páscoa. Hoje nós celebramos a data mais importante do cristianismo e do judaísmo também. É uma festa que ela é muito importante, para esses dois grupos. Para o judaísmo tem um significado e para o cristianismo tem outro. A Páscoa, ela significa o Pessah, ou Pessa, do hebraico, que significa passar por cima, ou passar sobre. Também significa passagem, que é exatamente a libertação do povo da escravidão, passando para a vida livre, E também quando Deus enviou o anjo da morte e passou por cima, passou pela casa dos hebreus sem que eles fossem tocados. Por isso o Pessa, que é a nossa Páscoa. Amém? Essa é a tradição judaica. Eu quero ler com vocês no livro de Êxodo, capítulo 12, que fala sobre a instituição da Páscoa. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 14, até o 14. Amém? Todos encontraram? Está ali também para acompanhar? Amém. Eu vou ler aqui na minha Bíblia que diz assim, Êxodo capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia no mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como decreto perpétuo. Amém? Queridos, após a escravidão no Egito, após 430 anos que o povo de Israel ficou escravo no Egito, Deus enviou um libertador. Deus enviou Moisés. E Moisés foi o mensageiro de Deus para falar com o faraó. Só que a Bíblia fala em diversos pontos que Deus endureceu o coração do faraó. E o faraó não quis libertar o povo de Deus, não quis libertar o povo do Egito. E então Deus começou a enviar pragas. E enviou 9 pragas ao Egito. E pela dureza do coração de faraó, Deus enviou uma última praga, que foi a morte dos primogênitos. Mas antes de Deus enviar essa praga, Deus deu instruções a Moisés, para que ele pudesse celebrar a Páscoa, que seria uma festa de lembrança da libertação deles e também de como Deus os livrou na terra do Egito. E Deus então disse para Moisés que ele deveria separar, que toda a nação de Israel, todo aquele povo, todos os hebreus, deveriam separar um animal, um macho, de 1 ano sem defeito, e poderia ser um cordeiro ou um cabrito. E aí nós vemos a primeira indicação do propósito de Deus para salvar a humanidade. Aquele cordeiro já simbolizava o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
já simbolizava Jesus, já simbolizava o sacrifício de Jesus na cruz. E logo em seguida, depois, Deus disse a eles que naquela noite eles iriam comer a carne assada e também ervas amargas e pão sem fermento. Por que essas ervas amargas? Qual é o significado disso? E as ervas amargas, amados, elas significam o sofrimento do povo. Era uma lembrança para que eles, sempre que estivessem celebrando a Páscoa, eles lembrassem da escravidão no Egito, para que eles lembrassem daquele sacrifício, de todo o sofrimento e glorificassem a Deus. A Bíblia fala também que eles deveriam comer pão sem fermento, que do hebraico, matzah, que é o pão ázimo ou asmo, você vai ler também, numa tradução do grego, que é um pão sem fermento. Um pão sem fermento, queridos, ele simboliza a pressa em que eles deveriam comer e deveriam sair do Egito também apressadamente. A Bíblia fala que ao comer estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E todas as vezes que eles vão comer esse pão ázimo, esse pão sem fermento, eles lembram da pressa que eles tiveram que sair, porque Deus iria enviar uma praga, que seria a última e a mais terrível, a morte dos primogênitos. E também, eles deveriam fazer uma coisa, eles deveriam pegar o sangue daquele cordeiro ou cabrito e passar nos umbrais das portas, ali nas vigas superiores, nas laterais, para que quando o anjo da morte, enviado por Deus para matar todos os primogênitos dos animais e dos homens, ele passasse por sobre aquela casa. O anjo da morte não tocou em nenhuma das casas e nenhum dos filhos do povo de Israel. Todos eles foram salvos pelo sangue do cordeiro. Que aí traz um outro significado para a gente também, que o sangue do cordeiro nos livra do inimigo. Amém? O sangue do cordeiro que foi vertido na cruz, aquele sangue que foi derramado por nós, pelos nossos pecados, ele também nos livra. E a Bíblia ainda fala que ele mataria todos os primogênitos, tanto de homens como de animais. Queridos, aqui há uma tradição judaica que até hoje, quando eles celebram a Páscoa, eles utilizam uma taça de vinho, eles têm outras celebrações, mas uma delas simboliza essas 10 pragas. E eles utilizam aquela taça de vinho ali, o vinho representando a alegria da libertação. O vinho ele tem essa característica de representar a alegria. E eles tocam com a ponta do dedo, ali naquela taça de vinho, e tiram uma gotinha ali daquele vinho e colocam num pano ou num papel, e tocam 10 vezes, simbolizando cada uma das pragas do Egito. E ali eles estão representando naquele ato que estão diminuindo a sua alegria. Assim como diminui aquela taça, diminui também a sua alegria. Para lembrar também que devemos ser solidários ao sofrimento alheio. Ainda que tenha sido contra Faraó, contra o povo do Egito, ainda assim eles lembram de uma forma de tristeza, tirando aquela alegria. E daí nós temos também esse símbolo, o sangue que era para indicar as casas em que deveria passar ali o anjo do Senhor. Por isso esse termo, peça, que é passar por cima. Mas aqui nós vimos, falando do cordeiro, do pão sem fermento e também das ervas amargas. Mas onde está o coelho? E onde estão os ovos? Nós conhecemos a tradição da Páscoa, E estes são símbolos que foram introduzidos para nós também. Queridos, eu não vou dizer aqui para ninguém deixar de comer os ovos de chocolate, Eu gosto muito de chocolate também. Mas aí é uma decisão de cada um, uma decisão pessoal. Mas eu preciso dizer para você o significado. Qual o significado desses ovos e qual o significado desse coelho? O coelho e os ovos, eles são símbolos da deusa da fertilidade. Uma deusa chamada Óstara ou Eóstara, que é uma deusa da mitologia nórdica ou germânica, que é do norte da Europa. Diz o mito dessa deusa que a celebração e o culto que era realizado para ela, as pessoas pintavam ovos de galinha, pintavam ovos coloridos e ofereciam a ela, porque havia ali um inverno muito rigoroso e toda a plantação ali ficava prejudicada.
e eles ofereciam para que ela fizesse uma espécie ali de mudança, né, de fertilidade na terra, e um deles era enterrado, exatamente para que a deusa da fertilidade pudesse fertilizar o solo. Há também uma história em relação ao coelho, né, que era uma ave que estava presa ali no gelo e foi transformada numa lebre para que conseguisse fugir apressadamente. Há diversas versões, essa é a mais aceita, é a versão, né, de fato, do surgimento desses dois elementos, do coelho e dos ovos. Depois disso, a indústria, né, transformou os ovos coloridos em ovos de chocolate, porque se tornava mais interessante para as crianças, para as pessoas. Quem não gosta de chocolate, né? E essa é uma das, digamos, das festas pagãs que foram introduzidas pela Igreja Romana. Assim também como nós tivemos, por exemplo, no Natal, né, nós temos também a festa do Natalis Solis Invicti, que é a festa do Deus Sol, que é celebrada no dia 25. Mas a gente não vai falar agora do Natal, mas é uma dentre tantas tradições pagãs que foram trazidas para a igreja, e às vezes a gente acaba compartilhando por desconhecer e não entendendo o real significado. Então existe um significado pagão em tudo isso. E como disse, a decisão é de cada um. Há diversas versões, outras mais bonitas, até mais meigas, sobre o coelhinho da Páscoa, sobre os ovos, mas eu prefiro ficar com a versão bíblica. A versão que fala da libertação do Egito, do povo do Egito, a versão que fala da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Também tem uma outra questão, né? Nós que temos filhos pequenos, vez por outra ele vai voltar da escola ali, né? Ou se você tem, né, sobrinhos, netos, talvez ali com o rostinho pintado de coelho, com uma orelhinha de coelho, né? Alguma coisa nesse sentido. Não tem pecado nada disso, gente. Eu não quero aqui ser radical, mas essa é uma ótima oportunidade para a gente explicar o real sentido da Páscoa. Aqui, o texto bíblico fala em Êxodo 13, 14, que no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem, o que significa isto? Digam-lhes, como mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Então utilizem aquela oportunidade para explicar que nós não celebramos coelho, que nós não celebramos ovos de Páscoa, mas nós celebramos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Que Deus abençoe a todos e uma feliz Páscoa, uma feliz ressurreição de Cristo para cada um de nós em nossos corações.